Agenda Econômica está de volta, conversando sobre governança de terras e desenvolvimento econômico com o professor da Unicamp, Bastian Reydon. Professor, no bloco anterior, o senhor ia citar o exemplo do Afeganistão, né, que é um país com problemas semelhantes aos do Brasil nessa questão de governança de terras? Eu acho que a primeira coisa importante a dizer é que todos os países do mundo enfrentam desafios na questão da gestão de terras. Não é fácil para ninguém, né? E os processos de desenvolvimento dos países fizeram com que eles fossem diferentes. Então, por exemplo, a Austrália, como fez um Torrens logo no começo, então já tem tudo um cadastro bem feito. A grande questão é ter um bom cadastro, né? Napoleão já falava isso, né? Com um bom cadastro a gente faz tudo. E nós nunca fizemos um cadastro. Então, foi essa a primeira coisa que eu aprendi no Afeganistão, que eles tinham um bom cadastro. E é o que precisava, depois de 20 anos de guerra, era atualizar esse cadastro. Mas já era um cadastro mapeado. Então, aí a gente sabe aonde está a propriedade de quem. E isso facilita muito. Aí a gente sabe, bom, se não é de ninguém, é do Estado. E aí a gente começa a trabalhar. E é isso que nós estamos fazendo no Brasil, você entende? O avanço que a gente teve nos últimos 10 anos, a gente pode dizer, é extraordinário, sabe? Nós já temos, se a gente incluir as terras associadas aos indígenas, né? As terras associadas à FUNAI, os quilombolas, os assentamentos de sem terras, a gente chega próximo de 70% do território nacional já georreferenciado, né? Nem todo ele certificado, mas já georreferenciado. Então, esse é um caminho que me parece, né, não tem volta, né? Então, e a partir do momento que a gente tiver um bom cadastro, facilita muito. E aí quem vai ter que resolver o problema é o Estado mesmo, dizendo para aqueles proprietários que estão brigando ali, olha, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é do Estado, e vocês... Eu acho que vai ser mais assim, a partir do momento que, vamos dizer, os cartórios, porque os cartórios não foram criados para esse fim, de registrar imóveis, eles foram criados para registrar, vamos dizer, o dono, para dizer, olha, eu sou dono dessa área, fundamentalmente para fins de crédito bancário. Depois foi se adaptando para ele virar um órgão que registra os imóveis. Na realidade, nós temos uma lei assim que deixa claro isso daí de 73, isso é muito recente. Então, a primeira coisa, tem que melhorar o sistema de cartórios, porque cada cartório em cada comarca tem algumas regras que todos cumprem, mas ainda existe muito espaço para fazer coisas diferentes. E também coisas irregulares. Tanto irregulares como coisas... Tem casos irregulares mesmo, deixar uma página em branco para depois dar um jeito de enfiar alguma coisa ali dentro. Mas, assim, de pequenas coisas também que precisam melhorar. Você entende? Porque, por exemplo, hoje, eu faço trabalhos, por exemplo, o Banco Mundial, né? E aí o Banco Mundial está sempre me perguntando quanto por cento dos imóveis estão registrados, georreferenciados e quanto por cento em nome de mulheres. É impossível saber isso no Brasil, porque cada cartório tem o seu registro. Nós não criamos um sistema que os unifique. Nesse trabalho que está sendo feito, o senhor falou que está fazendo um trabalho aí, que já vem sendo feito há algum tempo, um trabalho entre ministérios, entre órgãos, para unificar esse cadastro, para regulamentar, mais ou menos, normatizar a forma de se fazer isso. Nesse trabalho isso está sendo previsto? A parte específica dos cartórios, não. Então, hoje, o que a gente obtém? A gente obtém o georreferenciamento da propriedade e a garantia de que aquele homem é dono, aquela pessoa é dona daquele imóvel, e isso vai para um centro, uma plataforma que unifica tudo isso. O senhor falou sobre a questão do georreferenciamento de terras indígenas, de quilombola e tal. Nós gravamos com 2 senadores que lidam normalmente com esse assunto e eu queria que a gente ouvisse essas falas dos senadores, até porque um deles chama a atenção para essa questão indígena. Vamos ouvir. Desde a regularização fundiária, que é titular assentamentos que existem há 20, 30 anos e não tem o título, não tem, né, o papel, como eles dizem, que diz que aquela terra é dele, né? Mas, especificamente, a demarcação de terras indígenas no meu estado do Mato Grosso do Sul também constitui um problema, eu diria, que é o maior de todos. A burocracia tem sido, eu diria, a pior mazela
que nós estamos tendo em sacrifício dos agricultores, especialmente dos agricultores assentados. Aquelas pessoas que, não tendo condições financeiras mínimas para fazer investimento, elas são jogadas nesses assentamentos sem nenhuma condição. A gente tem aí então 2 problemas, né? Assim, só para começar, terras indígenas, que você já citou, e assentamentos feitos sem muito planejamento, que também são fontes de problema? Sim. Veja, a partir de 85, quando se começou a fazer os assentamentos no Brasil com maior intensidade, não se fez de forma planejada, se fez um pouco a reboque do movimento social. O movimento social identificando as áreas que achava que deveriam ser desapropriadas, e assim foi feito. Eu conheço assentamentos que funcionam muito bem, funcionam assentamentos interessantes, geraram distribuição de renda, mas também conheço assentamentos que está tudo arrendado, né? Eu acho que o movimento social, o MST e outros movimentos, têm defendido a não concessão de títulos para os assentados, né? E eu entendo que essas pessoas têm que receber seu título. Então, ainda existe uma certa... Passou uma, não sei se é uma lei ou um decreto, há não muito tempo atrás, regulamentando vamos dizer, a concessão de títulos, né, para os assentados. Então, eu acho que isso é uma coisa que deve acontecer em breve, e eu acho que é um processo... Ou seja, não dá para a gente deixar o assentado amarrado à terra dele. É um pouco essa a ideia. Então, é algo que precisa ser feito. Eu não acho que é difícil, tá certo? Precisa ter uma vontade política e realmente começar isso daí. Quando a gente fala em assentamento, em distribuição de terra, a gente fala em distribuição de renda, em maior igualdade social. A gente tem, ao contrário, uma concentração de terras, como a gente viu no começo, muito grande no país. O tema que a gente trata é a governança de terras e desenvolvimento econômico. O que é essa distribuição de terras, ou o que é essa melhora da qualidade, até de identificação das terras brasileiras, pode, de fato, melhorar, se a gente falar de campo, pode implementar o desenvolvimento econômico do país, que hoje tem no campo uma fonte muito grande de desenvolvimento, né? Quando a gente pensa em balança comercial, o superávit é quase sempre devido à exportação, né, de commodities. Isso, né? O que que essa organização da situação fundiária no Brasil pode contribuir para melhorar o nosso desenvolvimento econômico? Eu acho que a palavra-chave aí é segurança jurídica associada à terra. Então, hoje, por várias razões, tanto por esse quadro institucional que nós temos, quanto pela falta de bons cadastros ainda e as limitações nos registros, isso gera uma certa insegurança, né? Tem setores, por exemplo, o setor madeireiro, o setor florestal, eles perdem muita terra ao longo do tempo, né? Tanto para que as terras virem terras indígenas, quanto para assentamentos e outras. Então, a definição clara do que é o quê, e a partir disso a gente poder alocar adequadamente essa terra, para mim é a palavra-chave que nós estamos buscando. E a partir disso, a gente, por exemplo, criar zonas no país de uma maior proteção à agricultura familiar, à pequena agricultura, porque ela gera emprego, ela trabalha com cultura, quem mais gera emprego. 80% dos empregos na agricultura são agricultura familiar. São da agricultura familiar. Então, tem um espaço para a agricultura familiar. Se a gente deixar do jeito que está, sem governança, né, sem ITR, sem outros mecanismos que efetivamente ajudem a gente a estabelecer o que é prioritário na área rural, vai ser um processo onde a pequena agricultura familiar vai tender a desaparecer, tá certo? E outras coisas que tais vão acontecer, assim como o meio ambiente. Então, a gente tem condições, por exemplo, como a gente não tem governança de terras, a gente tem que editar leis, né, como a lei do Código Florestal. Não é inteligente você pegar na Amazônia e definir 80% de todos os imóveis tem que ser floresta e só 20% você pode usar produtivamente. Isso não é lógico. É muito mais lógico se você definir grandes áreas que estão conexas umas às outras de floresta e usar o entorno disso para a agricultura, mas não pode ser uma decisão individual do proprietário com base. Então, assim, várias coisas que a gente faz no Brasil
Porque a gente sempre fez assim, a gente vai poder deixar de fazer e vai poder fazer com muito mais eficiência, com muito menos conflito, com muito mais lógica, se a gente tiver um bom cadastro, uma boa definição dos direitos de propriedade associados a isso, uma boa lei de o que você pode fazer em cima da sua terra, e tanto rural quanto urbana, vamos dizer, mecanismos claros de definição do uso. Hoje nós não temos zoneamento. Por quê? Porque nós não temos a base sobre a qual nós vamos fazer o zoneamento. Então, são passos decisivos. E no Brasil, pelo fato da gente não ter isso claro e não cobrar ITR, eu diria sim que uma fonte fundamental de riqueza e que concentra mais ainda a riqueza no país é a especulação imobiliária. Então, você falou de uma coisa, ITR. Um proprietário de uma terra com 1.000, 2.000 hectares paga menos imposto do que alguém que tem 800 metros quadrados numa cidade. Muito menos. Eu tenho um exemplo, um seminário que eu fui em Brasília, aqui em Brasília, não muito tempo atrás, veio um proprietário do Pará e ele chegou com um chapéu, bota, eu fiquei meio assim, falei, como é que vai acontecer aqui? Ele falou assim, a única despesa minha que é menor do que o ITR são as despesas bancárias. O ITR, para mim, representa, para vocês terem uma ideia, eu gasto 14 vezes mais com TV a cabo do que eu gasto com ITR. Só pra gente... Isso não é um absurdo? É, total absurdo. Isso não facilita essa concentração de terras? Claro que facilita. Claro que facilita. Claro que facilita o uso especulativo da terra, facilita um monte de coisa. Agora, esse é um caso, né? Recentemente nós criamos uma legislação que permite que os municípios façam convênios com a Receita para eles cobrarem o ITR. E tem alguns municípios que inclusive estão exorbitando, estabelecendo preço de terra muito alto, está fazendo o ITR ser muito alto, de uma forma não correta. Tem municípios que estão fazendo isso bem feito. Então, assim... a gente também precisa regular de uma forma mais clara todo esse ITR. E o grande problema do ITR é que a lei que existe hoje, ela permite que as pessoas possam fraudar tanto na área produtiva dela, tá? que é a base onde se calcula o ITR, quanto no valor que a terra tem, porque é uma alíquota sobre o valor. Então, são coisas que a gente tem como melhorar sem virar um grande ônus para o proprietário. Nós também não queremos matar a galinha dos ovos de ouro, né? Nós queremos que o proprietário pague um imposto razoável, né? Como todo mundo paga, sobre a sua terra. Professor, lhe agradeço muito a presença aqui na Agenda Econômica. A gente vai ter que fazer outros programas e principalmente daqui a alguns meses ou anos, espero que meses, quando a gente tiver esses cadastros aí unificados, para mostrar um pouco, né, o caminho, né, que Perfeito. a gente Eu é que agradeço adota. a oportunidade, estou à disposição para qualquer esclarecimento maior. Obrigada. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale conosco, mande seus comentários e sugestões. Entre em contato pelo telefone 0800 61 2211. E se quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse o site senado.leg.br/TV. Até o próximo Agenda Econômica.